O nosso programa Jogo Aberto está de volta aqui pela TV Tarobá. Eu sei que tem muitas perguntas aí que estão chegando. Nós vamos responder depois, né, para os nossos telespectadores, para quem está acompanhando também no Facebook. Doutora Cíntia Grion, doutora Cíntia intensivista do Hospital Universitário Norte do Paraná. Para quem está ligando agora, né, para quem está chegando agora nessa entrevista, a gente já falou aqui sobre hidroxicloroquina, já falamos sobre essa pesquisa, né, doutora? Que, aliás, eu acho que é um ponto muito importante, porque é da pesquisa científica que nós vamos chegar, não é, a um momento de saber o que está acontecendo, porque ainda não sabemos. O que já podemos concluir em relação a coronavírus? Em relação, por exemplo, à propagação, em relação a contágio, em relação à agressividade, não é? O que já dá para concluir em relação a isso? Bom, o que eu posso oferecer aqui é a minha percepção, né? Então, o coronavírus, ele vem assolando a comunidade mundial, não é de hoje. Nós tivemos já duas experiências prévias com pandemias ou epidemias pelo coronavírus no lado leste aí do mundo. A gente teve aquela gripe aviária, que foi considerada uma pandemia, era um coronavírus muito mais letal naquela época, mas menos transmissível. Então, ele acometeu um menor número de pessoas, mas ele matou aproximadamente 50% dos contaminados. E naquela época nós não conseguimos desenvolver um tratamento específico para ele. Na sequência, houve o coronavírus que acometeu ali os países árabes, né, e que também foi um coronavírus pouco transmissível, mas com uma agressividade, uma letalidade maior. E agora, em 2019, surgiu essa pandemia com esse novo coronavírus que tem uma letalidade menor, se a gente comparar com aqueles outros dois casos, mas que tem uma transmissibilidade muito maior. Então, é a terceira vez que a comunidade científica, que a comunidade médica está se deparando com essa doença. Na minha percepção, está na hora da gente aprender se existe mesmo ou não um tratamento adequado para essa doença. Se a gente perder a oportunidade de estudar isso agora, pode ser que daqui 10, 15 anos a gente venha a ter uma pandemia com uma transmissibilidade alta e uma taxa de letalidade muito maior do que essa que a gente está vendo agora. E é interessante que na medicina, o estudo, ele nasce junto com o fenômeno, né? O fenômeno está, quer dizer, você está trocando o pneu com o carro andando. Mais ou menos. Literalmente, né? Só que com a globalização, a gente tem esse efeito que a gente pode chamar de ruim, que uma pandemia se alastra rapidamente pelo mundo, mas nós temos um outro efeito que eu considero assim maravilhoso, que é a troca de experiência, a agilidade com que a comunidade científica consegue se acionar para enfrentar um problema como esse. Então, nesse caso, em 12 dias, a sequência genômica do vírus foi conhecida e divulgada para o mundo inteiro. O que é sequência genômica? Desculpe. Porque o vírus ele é um material genético. Ele é um RNA, ele é um material genético. E houve a possibilidade de identificação desse material genético logo nas primeiras 2 semanas da pandemia, de tal forma que a gente teve a possibilidade de desenvolver testes de diagnóstico muito rapidamente. Não é? Isso é uma coisa que a gente está vendo agora, nessa globalização, nessa velocidade com que a informação passa pelo mundo. Não é? Então, isso é um fator favorável para a gente. Nós, então, temos que aproveitar essa oportunidade para realmente estudarmos esse vírus, o comportamento dele na pneumonia viral e a potencialidade dessas medicações que estão surgindo tão rapidamente aí pelo mundo, que estão trazendo alguma informação de que podem ser benéficas no tratamento do vírus. Falando um pouco de gripe, né, de H1N1, de influenza, falando do vírus influenza. A senhora já conviveu com epidemias e com descontrole no ambiente ali da UTI por causa disso? Por causa de gente que chegava, pessoa com pneumonia ou pessoa em estado sem conseguir respirar? Mais grave até do que a gente está vendo, isso em nível de UTI, do que o coronavírus? A minha experiência é justamente da pandemia de 2009 com a influenza, o H1N1.
E é muito parecida com esse cenário, só que atingiu um menor número de pessoas. Sim. A gente não tinha essa ansiedade de que o sistema de saúde não pudesse comportar o número de pacientes que necessitariam de hospitalização naquela época. Mas o quadro clínico de insuficiência respiratória é bastante semelhante. A fisiopatologia é um pouco diferente, o detalhe né, patológico para o tratamento é um pouquinho diferente, mas olhando no geral, a sensação de falta de ar e o quadro de insuficiência respiratória aguda grave é muito parecido com aquela época. Mas a influenza matou mais, ou pelo menos até o que se tem informação, a taxa de letalidade da influenza, da gripe, é maior do que... Dos que atingiam um quadro de pneumonia grave é semelhante a esse. Semelhante. Semelhante. Não dá para dizer que é maior também, porque não temos conclusão ainda do caso do Não do sabemos, Covid. não sabemos a mortalidade verdadeira dele. Agora, um paciente também que está com uma situação, estava com gripe, depois evoluiu e tal, é muito triste, né, o quadro que ele se apresenta, né, doutora? Porque a gente não chega a ver isso, às vezes, dentro de casa, né? A maioria das pessoas não vê isso, mas vocês veem lá, né? Corriqueiramente. As pneumonias hospitalares por bactérias também causam quadros tão graves quanto essas pneumonias virais que a gente está vendo. Então, a equipe da terapia intensiva já tem uma grande experiência no tratamento de pneumonia grave, pelas pneumonias bacterianas intra-hospitalares. Mas, volto a dizer, cada uma com uma particularidade patológica que difere da outra. Então, o tratamento, ele segue as linhas gerais daquilo que a gente já conhece, mas, claro, tem alguma particularidade ou outra que a gente tem que ajustar dependendo da etiologia. Entendi. A pneumonia é uma evolução da gripe ou uma doença que não tem nada a ver com a gripe? A gripe é um termo mais genérico, né? Mas ela pode acometer as vias aéreas superiores, né? Pode acometer traqueia e brônquios, que é a via aérea intermediária aqui, e pode acometer o alvéolo, lá embaixo no pulmão. Então, quando ele acomete essa via aérea inferior, é que a gente chama de pneumonia. Entendi. É causada por um pneumococo, como é que chama? A pneumonia bacteriana, ela tem vários agentes etiológicos. Um deles é o pneumococo. Perfeito. Já o caso é diferente do vírus, né? Sim, é uma pneumonia também, mas daí ela é viral, né? Pode ser por uma influenza e agora por um coronavírus. Perfeito. Né? A senhora dizia que ali no Hospital Universitário nós estamos bem servidos de equipamento, servidos de espaço, vai ampliar, certamente vai ampliar. Então, por conta disso, nós temos que manter essas recomendações que estão sendo dadas, na visão da senhora, é importante a gente manter ou já podemos até flexibilizar um pouco essa questão do isolamento, do distanciamento? Eu temo que eu não teria competência para dar uma opinião de recomendação para esse tipo de situação, né? Mas a minha percepção individual é que a gente precisa manter esse distanciamento social, esses cuidados, né? Para que essa onda da incidência da pneumonia continue sendo leve. A gente está percebendo que Londrina não fez ainda um quadro que supera a capacidade de atendimento do serviço público. Provavelmente porque o nosso distanciamento social até então tem sido suficiente para reduzir a velocidade com que o vírus está se propagando. Então, eu acredito que se a gente continuar dentro das possibilidades políticas locais, manter essa redução na velocidade de incidência do vírus, o sistema de saúde vai conseguir atender a todo mundo com bastante tranquilidade. Tá certo. Voltando só um pouquinho na questão da hidroxi. Esse medicamento, ele é utilizado para tratamento de lúpus, certo? E também para tratamento de malária, não é? Há alguma coisa em comum entre essas doenças e coronavírus ou não tem nada a ver? É simplesmente alguém teve a ideia? Como é que funciona isso? Para se usar um medicamento que é eficaz num tipo de doença que, para mim, malária e lúpus tem aí até um distanciamento, né, em termos assim de doenças. Mas por que, então, buscar um medicamento que serve para essas doenças para uma outra? A tua percepção é muito correta.
Na verdade, uma vez que você isola o agente etiológico, por exemplo, o vírus, e você consegue tratar ele num laboratório, cultivar ele num laboratório, você consegue testar todos os medicamentos disponíveis para ver se tem ou não atividade contra esse agente etiológico ali na placa de vidro. Por isso que a gente fala que tem atividade contra o vírus in vitro. Porque esse teste foi feito dentro de um laboratório. E não num ser humano. Isso. E dentro de um laboratório, você pode justamente pegar todas as medicações disponíveis e testar. Qual delas teria um efeito de inibição de crescimento ou de lesão, de matar esse vírus. E já foi testado em outras doenças também? A hidroxicloroquina já foi testada em outras doenças? Para a dengue, por exemplo. Ah, é? Ela e não deve ter dado resultado. Ela tem atividade in vitro para a dengue, mas não teve atividade clínica. E a combinação da hidroxicloroquina com outras drogas que estão sendo faladas aí? A azitromicina ela tem um efeito bom porque a pneumonia que se apresenta pelo coronavírus, ela vem com uma apresentação clínica e a gente nunca tem certeza se é pelo vírus ou se pode ser por uma bactéria comunitária. E a azitromicina, além de ter atividade contra o vírus, ela tem a capacidade de atuar em bactérias comunitárias também. Certo. Então, por isso que a associação é muito teoricamente, poderia ser muito benéfica. Embora nós não tenhamos ainda um fechamento de caso nessa combinação para o coronavírus. Não. Doutora, e dentro do HU a gente sabe também que é muito rigoroso o controle de infecção hospitalar, né? Nós já tivemos bactérias ali terríveis, né? Tem até uma que é bem famosa. A KPC. A KPC. Meu Deus, quando essa tal dessa KPC chegou lá na HU, todo dia ligava alguém aqui na televisão falando, morreu de KPC, morreu. Como é que é controlar isso, doutora? Se nós aqui fora já estamos aí, né, lavando as mãos e lá dentro do hospital, então, com aquele ambiente pesado, né, nesse aspecto, como é que é feito esse controle lá dentro? Exatamente dessa forma que está sendo recomendada agora pelo Ministério da Saúde. A higienização das mãos é um ponto fundamental para a prevenção da infecção hospitalar. E nesses pacientes idosos que internam com pneumonia viral, se ele adquirir uma pneumonia bacteriana intra-hospitalar por uma KPC, por exemplo, a chance de sobrevida dele reduz bastante. O que essa KPC faz na pessoa, hein? É semelhante à destruição que um vírus pode fazer no organismo. São organismos diferentes, assim, sob o aspecto da sua composição, não sei como é que a gente poderia dizer isso, mas provocam o mesmo dano. São micro-organismos diferentes, mas podem fazer a mesma manifestação clínica de pneumonia grave. A KPC, hoje existe KPC ainda dentro do hospital? Ainda existe. É uma bactéria difícil de se eliminar por completo. Se controla, mas não se elimina. Exatamente, porque, na verdade, esses micro-organismos, eles conseguem desenvolver uma resistência aos antimicrobianos que são utilizados. Eles têm no material genético deles essa informação. Então, quanto mais a gente precisa usar antimicrobiano para combater uma pneumonia, mais eles vão aprender a se defender desse antimicrobiano. É uma guerra mesmo entre os profissionais de saúde e esses micro-organismos. Perfeito. E eles sempre vão aprender a se defender. A KPC aprendeu a se defender de um antimicrobiano que é muito potente. Perfeito. Doutora, infelizmente o nosso tempo está terminando, mas eu deixo aqui ainda um espaçozinho para a senhora arrematar mais alguma informação que a senhora acha importante, colocar sobre esse estudo que vocês estão fazendo, sobre o trabalho na UTI ali do HU. Então, eu queria deixar bem claro que o HU, ele tem esses 2 estudos em andamento. Todo paciente que a gente receber lá com suspeita de Covid-19 será convidado a participar da pesquisa. O participante, ele só entra na pesquisa realmente se ele oferecer autorização para tanto. E a nossa equipe estará acompanhando todos esses casos com a maior atenção para tentar responder a essa pergunta. A hidroxicloroquina e a azitromicina são eficientes no tratamento dessa doença? E eu acho que uma pergunta também que o nosso telespectador deve estar fazendo aqui, e eu vou fazer para a doutora, porque é uma coisa assim que a gente fica com vontade de perguntar. A senhora já foi testada por estar ali naquele ambiente, já teve que fazer teste de coronavírus ou não teve nenhum sintoma, nada até agora? Não. Eu tenho trabalhado na UTI, que atende esses pacientes Covid, não tive sintomas e não fiz o teste. Tá certo. Doutora, muito obrigado. Parabéns
e a senhora está naquele grupo de pessoas que a gente aplaude, né? Que a sociedade aplaude, e a gente tem aqui a liberdade de fazer isso pelo trabalho que vocês desenvolvem ali no HU. Muito obrigado. Eu que agradeço. E até a próxima. Obrigada. Doutora Cíntia participou conosco, intensivista do Hospital Universitário de Londrina, do Jogo Aberto desse sábado, que volta na semana que vem com outro profissional, com outro convidado. Talvez ainda sobre coronavírus, né? Mas também podemos falar sobre outros assuntos. A você uma boa noite, obrigado pela audiência e uma boa Páscoa. Tchau.